Eba. Oi, Lari. Tô chegando aqui. Deixa eu ver. A Lua tá aqui também. Lua, você me manda uma solicitação, que eu não sou muito boa disso. Ai. Bem-vindas, bem-vindos. A Lua tá entrando aqui. Ai, Oi, que emoção! Maria! Gente, eu vou chorar hoje. Não chora. Muitas águas. Ou chora, né? Sei lá, tá parindo mais um filho. Coisa mais maravilhosa. Tem que É chorar mesmo, muita tem que desaguar. sensação, assim, sabe? Quando você tá no coroando, no expulsivo, e você fala, e agora? É isso mesmo, quero ir para trás. Aí sempre tem algum anjo da guarda que fala, vamos, agora vamos para frente. Dessa vez Maravilha. foi o João. Eu sabe que eu tô Ah, escrevendo o que meu honra, livro. grata, viu? Ai, Ai, boa. Eu acho que todo mundo tinha que escrever um livro. é. Não só para divulgar, mas como processo terapêutico. É muito bom. Tá sendo muito intenso. Muito, muito, muito intenso. Mas tá sendo. E foi muito bom ler o seu, assim, porque é um abraço. Não terminei ainda, mas avancei um bocado e me sentindo muito abraçada, Maria, por suas palavras. Eu tô muito feliz. E foi engraçado, Maria, porque à medida que eu fui lendo, eu fui dizendo assim, cara, eu preciso ser amiga da Maria. Que nem quando eu te leio, eu falo, eu quero ser amiga dessa mulher aí. Vou para lá, passar uns dias com a família inteira na casa dela, alugar a casa vizinha. Pode chegar. Não, a gente ainda vai. Mas foi isso, né? Foi muito doido esse livro, assim, não foi algo que eu planejei na vida. E eu estava até conversando com a Maíra, né? Foi fruto de um puerpério de muito resguardo, né? Esse livro, assim, foi um puerpério que o João e a Jéssica me acompanharam muito e a Jéssica, que é a nossa parteira, falou: resguarda, experimenta isso. E eu resguardei por mim, né? Pela minha família, mas para estudar esse lugar da mulher, assim, essa potência que é o puerpério, né? E eu entrei em muitos lugares meus, assim, mas fluido, sabe? Indo, algumas peias, né? Outras alegrias. E quando eu vi, eu estava escrevendo no notes do celular, assim. E um dia eu me peguei arrumando o armário, sabe? Pastas de coisas que eu já fiz, atendimentos. E aí um dia eu falei pro João, acho que vai virar um livro, sabe? Quando vem, assim, né? É um impulso, né? Uma coisa que, sei lá, a gente dá passagem, parece, né? Eu acho que hoje esse livro não é mais meu, ele é do mundo. E é uma honra, um prazer, uma gratidão imensa, assim, a quantidade de pessoas que estão junto nele, que estão me ajudando a parir, a sustentar esse campo. Nossa, o que teve de gente envolvida, assim. Eu estou muito emocionada, Lua. Que Eu tô... bom, que bom. Feliz de fazer parte disso, Maria. Feliz. E é um livro que é muito gostoso. Você vai lendo e você vai. É engraçado, porque esse assunto, né, o universo feminino, apesar de eu, assim como você, vim de uma família de mulheres muito forte, né, muito marcantes, tal, eu ninguém pegou na minha mão e foi junto comigo desvendando. Então, recentemente eu falei sobre a minha menstruação, né? Eu menstruei muito cedo, com 10 anos. Eu tive puberdade precoce e eu tive que retardar a menstruação com hormônio. Então, eu tive 3 anos, dos 7 aos 10, meu corpo mudou completamente e aquilo foi muito acolhido na minha família. Então, foi muito bom, foi muito tranquilo, né? Em momento nenhum era motivo de chacota, de vergonha eu já ter peito e pelo. Mas eu acho que de tão comum, ninguém falou, assim, ninguém se Uhum. aprofundou naquilo. E hoje corta, né? 38 anos depois, 38 anos depois não, eu adulta com as minhas duas meninas, esse assunto é um assunto sobre o qual a gente dialoga, sabe? Eles todos, João também, o mais velho, plantando a lua comigo, entendendo que aquele sangue não é sujo,
indo, tomando banho junto comigo e vendo aquilo. Então, assim, tem um outro patamar, eu acho, de informação, de acesso do que é essa parte, né, do ser, dessa experiência feminina. Então, eu estou muito feliz que tudo isso está acontecendo na minha vida também, sabe? Então, coisas que você fala no livro me são muito caras, assim, me tocam profundamente, porque é muito maluco como a gente adormeceu, né, Maria? E é nossa responsabilidade, né, de acordar, de despertar, assim. Para mim, tem ficado cada vez mais claro que se a gente muda a gente, né, a gente não precisa mudar o mundo, é por ressonância a história, né? Então, daí veio muita coragem para publicar, né? Porque no primeiro momento eu escrevi e falei, vou publicar, não vou publicar, né? E aí fala, meu, você tem que publicar, né? E tem um lado que, né, de certa forma é muito bonito poder partilhar e do outro lado é muita exposição, né? Você fica nua lá, né? Quando você escreve e conta desse lugar, assim, tão visceral. E eu gosto muito, a Cláudia Shapira tem uma frase que me deu um empurrão final, que é tentativa estéreo tempo se não virasse obra. Que legal. E no fim é isso, né? Estamos aqui, acho que quero muito te ouvir, assim, o que te tocou, o que mexeu. A gente acabou decidindo fazer esse lançamento com várias conversas, com tantas pessoas queridas, né, que acompanham. Eu também te amo, filha, filho. Eles estão lá com a minha mãe, me assistindo, super parte desse processo, né? Que lindeza! Mas, enfim, estou aqui aberta a te escutar, a gente tricotar juntas, recebendo essas pessoas chegando assim. É muito carinho, é muito amor, é muita potência. E, de fato, a gente precisa falar mais desse processo de se tornar mulher, né? Não sei, eu venho experimentando, e o Chamulu fala isso, né? Eu trago no livro, que é um homem medicina colombiano, e ele fala, a mulher não nasce pronta, a gente vai se tornando mulher, né? E como é difícil se apropriar disso, né? Porque são tantas camadas que a gente precisa ir quebrando para surgir, emergir, florescer, né? Eu me toca muito várias partes do livro, mas eu tenho uma aberta aqui que eu quero ler, mas antes dessa, essa coisa, eu achei lindo essa coisa do pulsar, né? Do corpo que pulsa, dessa analogia com a água viva e desses movimentos e dessas camadas que a gente rompe e que se a gente não cuida dessas membranas outras, né, a gente se espalha, a gente se perde. Esse processo de autoconhecimento, essa jornada, que é uma jornada tão doída, muitas vezes, tão visceral, tão importante, se a gente não cuida de cada passo que a gente dá, né, a gente vai se perdendo e a gente vai se machucando. Então, isso que você trouxe, que eu achei lindo, Maria, dessas membranas que a gente precisa cuidar de fazer para dar conta de avançar mais um pouco, né? Sim. Eu lembrei de uma história de uma mulher na barca, né, que é a minha mentoria, e ela dizendo assim, cara, Lua, tô com uma sensação muito esquisita, que é assim, eu nado e morro na praia, porque isso aí que você tá falando, eu já ouvi, eu já vivi, já era pra eu saber. Que bosta, né? E eu disse assim, mas olha só, que maluquice a gente achar que um dia a gente ilumina, né? Por que essa sensação de que isso não vai mais doer ou tocar? Né? Eu tenho certeza que cada vez que você mergulha, seja no processo que for, mentoria, terapia, retiro, xamã, o que for que aparecer na sua frente, vai ser de um jeito. Né? E a gente vai cuidando dessas membranas. Eu achei isso sensacional. A gente vai indo uma espiral acima, né? Muitas vezes do mesmo tema, né? A própria relação com o sangue, para mim, com o útero, cada vez que eu vou, é uma camada da cebola a mais, né? Como se fosse essa sensação mesmo. A própria maternidade, né? Sexualidade, ancestralidade. Parece que a gente vai ajeitando as coisas no corpo. Aí você chega no lugar assim, agora tá tudo ajeitado. Aí, de repente, passa um tsunami. Aí, vamos lá. E tudo de novo. Porque é isso, né? Essa coisa que ficou muito forte para mim no livro, essa natureza cíclica, assim, né? Porque a gente hoje em dia fala muito, né? Sagrado feminino, feminino. E eu sempre me volto a essa pergunta, assim, que é um lugar que até de certa forma me incomoda. Eu falo, o que é isso? Do que a gente está falando? O que é isso?
E Muito para bom. mim veio uma coisa muito forte, assim, para mim o mais sagrado do feminino que tem, além desse nosso corpo, né, é essa conexão forte, assim, que eu sinto no meu corpo hoje e que é um estudo também que segue, mas da força da lua, né, dessa natureza cíclica que horas é escura e recolhida, horas é iluminada e expansiva, e a mesma coisa com a Mãe Terra, né, desse pulso primavera, verão, outono, inverno que gera a vida, né, que nutre, que cuida da vida. Então isso ficou muito forte para mim quando eu escrevi o livro, e aí depois isso acabou que virou o fio condutor Sim. assim da história, né? Porque a gente sente no corpo, né? Hoje eu até estava falando com o João numa reunião dele de trabalho, muitas vezes a gente fica muito no intelectual, né? A gente entende as ideias. Então, o sagrado feminino é a lua e a terra. Mas o que que é? Então, é até difícil descrever sobre isso, né? Porque é uma coisa que eu convido as mulheres a sentir isso no nosso corpo, né? Ô Maria, e você não, eu não sei se você, para você, bom, você veio do corporativo também, né? Mas eu sentia quando falavam para mim já mãe, né? Então para mim a maternidade não foi esse portal que me levou a esse lugar do contato do feminino. Uhum. Quem pegou na minha mão e disse assim: "Oi, bonitinha, vem aqui, dá uma olhadinha aqui", foi Maíra Duarte, Sim. que eu cheguei grávida de Tereza no consultório da Maíra, na sala dela, porque depois de 2 cesáreas eletivas, eu disse assim: tem alguma coisa errada, tem uma história aí que não. Eu acho que eu tô sendo enganada aqui nesse rolê, né? Comecei a conversar com algumas pessoas, disseram assim: olha, depois de 2 cesáreas, tem 2 médicos em São Paulo que podem fazer teu parto. Doutor Jorge Uhum. e Betina. Betina. Não consegui consulta, não consegui marcar com o Jorge, marquei com Betina. Lá fiquei, com ela tive Tereza e Maíra. Betina e Maíra, né? Mas muito Maíra, porque Betina é muito prática e Maíra era o colo que eu estava precisando para entender e entrar em contato com várias coisas. Então, não foi a maternidade, assim, pura e simplesmente, porque meus 2 primeiros filhos me colocaram ali numa água no meu pé, numa água confortável, não foi um mar. Sim. Mergulhei, sabe? E eu sentia, quando eu ouvia falar de sagrado feminino, eu dizia assim, cara, me dá um app desse negócio, porque assim, eu não vou ficar na frente da fogueira, não vou bater tambor, né? Não é minha praia. Sim. Porque me incomodava isso, e aí eu fui entendendo meus incômodos, né? Porque sempre olhe para os seus incômodos, encare seus incômodos, não ache que eles Reconheça em são. si mesma. Não ache que eles são problema do outro, né? E aí foi muito maravilhoso, porque ano passado, olha só, ano passado, Maria, muito pouco tempo, Malu Paz Leme me convidou para um retiro. E eu nunca tinha ido para um retiro de mulheres. Ela disse, eu quero que você vá. E eu aceitei porque a foto do lugar era sensacional e era aqui na Chapada, né? Eu moro em Brasília. E aí eu fui. E aí eu voltei completamente louca. Eu disse assim, pelo amor de Deus, eu entendi tudo agora. Entendi! Entendendo o Entendi! corpo, né? Entendendo o Entendi no corpo. corpo. Entendi. E aí, então essa minha jornada por esse lugar do sagrado, da ciclicidade, do útero, da menstruação, desse poder, dessa potência, ela é muito recente. Então, o livro foi um colo. Muito obrigada. Obrigada a você por aceitar. E é Esse isso, assim, livro olha, foi um presente para mim também, assim, uma coisa. olhar os incômodos, né? Por que que a gente, mulher urbana, tem tanta dificuldade de acolher essa ciclicidade? Por que que eu Uhum. ficava querendo aqui do meu lugar confortável um appzinho para olhar meu ciclo menstrual, né? Por que que eu não estava querendo botar a mão na massa? Então tem muitas camadas que a gente precisa ir Sim, tirando, sim. né? E eu não deixei de ser quem eu sou para cultivar esse meu lado. Então isso foi muito legal, isso foi um super aprendizado. E é isso, eu acredito nesse caminho, porque a gente é o que a gente é, né? Senão você vira o outro, o que o outro espera que seja aquilo. E, e você traz uma coisa assim, né? Eu costumo falar isso, assim, para mim veio muito claro que o patriarcado ele dominou quando ele domina o nosso corpo. Nossa. Quando essa sociedade tira da mulher essa possibilidade, a gente também é responsável por isso, mas de poder vivenciar esse pulso mesmo, de ir para fora e para dentro, né? Eu brinco, eu falo assim, não é que você está lunando, você vai ligar no escritório e falar, hoje eu não vou que eu estou lunando, é meu sonho.
que as mulheres possam fazer isso. Mas você tem que começar a se respeitar mais, né, nesse processo. E aí me parece, pelo que eu vivenciei das mulheres que eu acompanho, que o meio vai se adaptando a isso, né? A gente não precisa fazer grandes rupturas, a gente vai fazendo as pequenas na gente mesma, né? Trazer a pausa como valor, trazer a vulnerabilidade como potência. Isso Né? é essa minha descoberta, assim, a pausa e a vulnerabilidade são descobertas muito recentes e que eu tenho certeza, Maria, que me colocam no lugar. É muito engraçado, né? Porque eu tenho uma autoexposição na internet. Uma autoexposição com os meus filhos, me exponho, tenho dilemas, que é o podcast, eu e meu marido lá. Maravilhoso! Vamos ver. Altos debates, né? Uma puta de uma exposição. E sabe o que eu recebo em troca? Amor. Um amor, assim, muito, muito, muito impressionante, porque eu acho que vem desse lugar de me colocar muito vulnerável. Então, eu me protejo com isso, sabe? Eu não fico lá esparramada aí, feito cachorro morto, pessoa chutando. Não é isso que acontece. É tão, olha, tô junto com você, tô igual, tô sentindo igual, vamos juntas, que é muito bonito. E eu percebo que é disso, assim, eu não, a minha vulnerabilidade, o que eu sinto, não me enfraquece. Yeah. Sim. Não me enfraquece. E é isso, assim, né? Eu não precisei deixar de ser uma mulher urbana, que consome tecnologia, né? Enfim, que Sim, olha para o mundo para olhar, para conectar. cultivar isso. Sim. Agora, essa coisa dos movimentos, né? Que vão acontecendo, que quando a gente percebe, mudou alguma coisa aqui que a gente não necessariamente agiu nessa mudança, mas ressoou. Eu saí de um apartamento e vim morar numa casa no meio do mato, na zona rural de Brasília. E isso também foi um passo que para mim foi muito dessa conexão com a natureza, que eu estava muito distante. E que Uhum. eu não sabia que eu estava distante, eu não me importava que eu estava distante. Entendi. Uhum. Era tanta desconexão que não me importava. Para mim tem duas coisas assim que foram e têm sido muito fundamentais. Essa comunhão com a natureza, né? Que eu até falo no livro, não é usufruir da natureza, mas é como que a gente relembra comungar com ela, né? E aí, para mim, as memórias dos povos ancestrais são de uma valiosidade assim fenomenal, porque a gente relembra essa comunhão, né? E a outra coisa é essa sororidade também que se fala tanto, né? E a gente fala, meu, o que que é isso na real, né? Então, esse lugar da gente poder estar juntas, né? Das mulheres juntas, da gente poder se escutar, assim, quando eu estou conduzindo um círculo, quando uma fala que fez aquilo, aquilo empodera a outra a ver que ela também pode, né? E desse lugar, a Maíra é uma que às vezes eu ligo e ela me escuta, e eu, né, enfim, tenho várias dessas na minha vida, graças a Deus, mas nessa pandemia eu já tive dois episódios incríveis, assim, com a Má, assim, só dela me escutar, só dela estar do outro lado, enfim, a minha irmã, amigas, às vezes uma paciente, né, você está atendendo, tem aquela troca, e aquilo te traz para um outro lugar, né, de presença, de verdade e de possibilidade. É. Então, honro muitos homens, acho muito importante a gente estar junto com eles também, mas eu acho assim de uma valia muito grande a gente conseguir estar juntas e desse lugar vulnerável, né? Não juntas de um lugar de uma querendo provar, porque a competição também surgiu nessa história do patriarcado, né? Quem casar, quem não casar fica de fora. Então rolava uma competição, né? Se a gente vai para a história, assim. E a gente carrega essa competição para a maternidade, né? De forma inconsciente, mas absolutamente massacrante. Então, quando a gente se torna mãe, todas essas coisas que compõem esse inconsciente coletivo, a nossa ancestralidade, a nossa história como sociedade, atravessam a gente. E a gente buscar essa inteireza a partir desse resgate é muito importante, né? E desinvestir do modelo ideal, né? E assim, a gente é muito louco, porque eu acho que quando a gente tem filhos, a gente vai vivendo a vida, né? Aí arrumou um namoro ou achou alguém interessante, decide ter filho, vai ter filho. A gente não sabe o que é, Maria. A gente não faz ideia do que é isso. Do que é essa transformação, do que é esse revirar que o filho promove na gente, do que são essas emoções que a gente vai ter que encarar, né? E aí é só vivendo. Ainda assim, a gente pode ficar. Tem muitas mulheres que ficam.
continuam adormecidas, né, nesse processo, porque demanda coragem, né, Maria? Eu sinto que demanda uma coragem, esse resgate dessa força. Porque a quem serve uma mulher forte? E uma confiança, né? Porque é uma força, muitas vezes, que a gente desconhece, assim, que ela é misteriosa. Né? Sim, é Então, desconhecida. muitas vezes você tem que estar assim, não, deixa eu falar, o que é isso? Eu não sei. Você vai, vou. Né? É uma coisa de muito mistério também, assim. Isso me encanta e me assusta ao mesmo tempo, sabe? Eu fico muito encantada com essa possibilidade. Então, por exemplo, agora a pandemia, né? Eu acho que quem tem mais tranquilidade de lidar com esses desconfortos do desconhecido está atravessando tudo isso de um lugar mais possível. Sim. Porque essa necessidade de controle, né, que a gente acha que a gente controla as coisas, né? A gente tem essa falsa sensação de que a gente tem a vida sob nosso controle. A gente está vivendo a total e absoluta falta de controle nesse momento. Então, eu estou muito mais ansiosa, muito mais irritada, muito mais nervosa, porque eu quero saber quando, eu quero saber o quê, eu quero saber para onde, e eu não sei de nada. Uhum. Uhum. E isso tudo é muito E nem maravilhoso. quando a gente sabe, a gente tem controle, né? É muito tópico, é muito. Assim, tá desvendando todas essas coisas de que não serviam, né, pra gente ir pra frente. Assim, é muito. É um pouco o útero, né? Você estava falando, eu estava pensando, essa coisa da gravidez ser um processo iniciático ou não, assim, para mim tem um mistério muito gigante nesse órgão, assim, sabe? Nesse lugar da mulher, tendo ele fisicamente ou não, porque eu já acompanhei muitas mulheres que já não têm mais útero e que Sim. sentem isso. Então, para mim, aqui mora é quase que um túnel, assim, uma caverna que você mergulha e que você não sabe o que você vai achar lá, né? E a própria maternidade, a gestação, ela traz o útero presente, assim, para quem não percebe o útero, nunca soube onde ele fica, o que acontece, ele se torna presente na vida, né? É uma coisa que de repente cresce, aí pariu e diminui. E aí depois você volta a lunar, você vai percebendo que quando você vai sangrar, ele tá lá falando com você, quer dizer, cólica, dor, tudo isso é ele conversando com a gente, né? Então, para mim, esse é um. Eu brinco que eu falo que nem a gente liga o fone no celular, sabe? A gente tem que ligar no coração e no útero, sabe? Tem que plugar, assim, para conseguir escutar. E aí isso dá força e coragem, né, para ir nesse desconhecido, porque a gente também tem que estar ancorado em algum lugar, né, para essa coragem, para a gente ter essa fé, essa coragem de, né, de entregar, de navegar. Então tem um ancoramento que é muito, que eu acho que é muito necessário. É esse o ponto que eu queria chegar, que para mim esse útero ele conecta nossas raízes lá no centro da Terra, que é essa para mim a magia, o mistério do sagrado feminino. É um órgão que conecta a gente com a Terra. E cada um chama do que quiser, de terra, de Pachamama, de, né? Mas tem uma força visceral ali dentro que se a gente chamar, ela vem, ela penetra. É, Ela e é um caminho que, quando feito contra as mulheres, é muito bonito, né? Dessa coisa dos círculos femininos, mas precisa ser solitário, né? Requer um tempo de você com você mesma, lidando com esse corpo, lidando com essas sensações, lidando com esses incômodos, lidando com essas histórias de silenciamento. Eu estava conversando com minha mãe, com minha irmã, e as duas têm uma relação. Minha mãe já entrou na menopausa, mas minha irmã, mas ela sempre teve uma relação ruim com a menstruação, né? Então, romper com essa história dessas mulheres que se relacionam com a menstruação de um lugar incômodo, ruim, dolorido, também é solitário, né? Porque você precisa refazer, ressignificar, entender tudo que tem ali. E Maria, esse assunto parece que é muito alternativo, né? Assim, que é muito da Pachamama, que é muito a Nanauê. Não é, gente. Eu acho que essa, para mim, Maria, é a maior descoberta. Uhum. Sabe? Eu não preciso virar uma cigana louca, sair pelo mundo para entender sobre ciclicidade. Sim. Eu E eu não acho que é muito isso que eu chamei muito você, porque é uma linguagem que fala, sabe? A gente fala com as mulheres, assim, é uma linguagem de que é isso, tá no corpo, é nosso, né? Não preciso da fogueira e estar tá dançando de saia em volta da fogueira para acessar esse sagrado. Ele tá aí, é o de calça jeans, é, sabe? Fazendo comida, e, enfim, é bem isso, assim. E a Dani fez uma pergunta. E quem não pode ter filhos, como uhum, faz? Dani, foi uma das coisas que eu falei primeiro, assim, esse meu despertar não veio através dos filhos. uhum, Não foi através dos filhos que aconteceu para mim. É óbvio que ter parto normal da minha terceira filha foi muito importante para perfeito. entender, para entender
potência da mulher que eu não tinha entendido ainda, para entender o meu poder, para me conectar com uma força que eu não sabia que eu tinha, né? Uma força que não tem nada a ver com a capacidade intelectual ou produtiva, assim, é uma força que me move, que me coloca no mundo. Então, ter parido de parto normal me deu isso, mas não foi isso que me trouxe até aqui. Então, acho que o Sim, filho compõe essa história, mas não é a história. e você luna, né? Todas as mulheres lunam ou já lunaram, né? Então esse útero é o que eu falei, fisicamente ou não, essa força tá aí, né? E tem É. mulheres que fazem o caminho sem ter filho, e são caminhos maravilhosos, né? No livro eu falo desse lugar porque é o meu lugar, mas falo de outras mulheres, né, que vivenciaram isso sem ter a maternidade como esse processo iniciático, né? E eu acho que para mulheres trans, por exemplo, né, que não tem o útero, isso ainda pode ser mais forte. É, Porque é uma escolha por ocupar esse corpo da mulher. sim, Então é muito bonito, né? Não é uma conversa excludente. Muito pelo perfeito, contrário. perfeito, boa. Mulheres trans é um estudo que eu quero seguir fazendo. Inclusive, estou buscando mulheres que queiram estudar e esse acesso a esse feminino, Porque né? Nessa olha a escolha. potência, né? Você escolhe habitar aquele corpo. Você não nasce naquele corpo, você escolhe habitar aquele corpo porque é o que toca em você. Então, tem alguma coisa que pulsa também nessas mulheres, né, Maria? E isso é muito importante de dar esse espaço, né? De E aí fazer, de você me chamar para essa lembrou roda. de uma experiência assim que eu estou tendo agora, que eu comecei a pesquisar também com os homens, né? Porque nesse meu trabalho os homens também foram chegando, né? E o feminino tá nos homens, né? Teve um homem uma vez num círculo que a gente fez com os companheiros, enfim, que ele falou: eu tô aqui porque o feminino é meu por direito. Nossa, do meu marido, É ele é muito mais maravilhoso. pequenino do que eu, muitas vezes. É. E aí esse caminho, até conversando com o Gil, da Maíra, o João, o Alan, que é um vizinho nosso lá em São Francisco, que mexe muito com a terra, assim, a gente, o homem, ele passa por uma mulher, né? No fim, todos viemos de uma mulher, isso é um fato, né? Por enquanto, até agora, é assim que funciona. E essa coisa da relação com a terra conecta muito com o feminino, né? É. Então, às vezes, não tive filho, eu não tenho... Mexer com a terra, estar em contato com a terra, chamar a força da lua, tudo isso traz o feminino para os nossos corpos, qualquer que seja o nosso corpo. É. Ô, Maria, vou ler João tá aqui aqui, o trecho. o João tá ajudando a gente aqui na... É, eu gosto muito de um trecho, vou ler aqui, a página 177, finalzinho. Não podemos exigir que os outros mudem. Temos a tendência de responsabilizar quem está fora, culpar os outros pelo que carregamos. Mas, no fundo, a escolha de levar adiante padrões que consideramos pouco saudáveis é só nossa. A transformação é individual. A boa notícia é que, pela minha experiência e por relatos de outras mulheres, naturalmente as pessoas ao redor serão impactadas. Uma vez que alguém começa a fazer diferente, a vibração é tão poderosa que as relações passam a se acomodar de uma nova maneira. É um processo desafiador, mas muito rico. Eu vivi essa experiência com minha mãe, quando resolvi aceitá-la com suas forças e fraquezas sem julgamento e deixar para trás alguns padrões da minha vida. Nossa convivência ficou muito mais prazerosa e harmônica. E aí você continua falando da sua mãe e eu fiquei extremamente tocada porque a mãe curar essa relação materna é um negócio, gente, que olha, é melhor que macumba, que transplante, que cirurgia, que reza, que qualquer coisa que a gente faça por terapia, melhor que terapia, né? E eu sei, porque eu também trabalho com mulheres, o quanto que essas relações são carregadas de dores. Mas curar a relação com mãe, isso não significa perdoar a mãe, né? Se você tem uma mãe narcísica que realmente é doente, é adoecida pelas dores, não é sobre perdoar e trazer essa mãe para perto, né? É sobre perdoar e deixar ela ir, né? Aceitar essa mãe com todas as nuances que ela tem. E fazendo um paralelo desse trecho com o trabalho que eu faço, tem uma questão diária, Maria, que é assim, como é que eu faço para mudar o meu marido? A visão que o meu marido tem sobre a educação dos filhos, né? Como é que eu faço o meu marido entender? E é muito difícil esse lugar, né? É muito maluco a gente achar que a gente transforma o outro, né? Eu me achava Arrogante. poderosa, né? Assim, eu sou muito poderosa, então eu mudo as pessoas. Não, a gente não muda. Então, esse trecho do livro que se segue a partir daí me toca A profundamente, minha porque mãe.
É um convite para que você entenda qual é o seu tamanho nesse sistema tão bonito que a gente ocupa aqui na Terra. Né? Qual é o seu tamanho? Você é responsável por você e por essa relação. Então, cuide disso, né? Cuide internamente, cure internamente as suas dores, porque essas a gente pode cuidar, dos outros a gente não pode. A gente volta para aquele mesmo ponto, né? Reconheça em você o que te incomoda no outro, assim. Então, o processo com a minha mãe, ela tá aqui, ela pode contar um dia a história, mas fez muito parte do nosso processo de cura o parto das meninas, né? O parto da Tereza, que foi um parto em que ela apareceu em casa e depois teve que sair, e o parto da Ana, que ela respeitou totalmente a nossa escolha, e a Ana nasceu, quando eu abri o olho, a minha mãe estava do meu lado. Tava eu, a Tereza, a Ana e minha mãe, assim, foi a coisa mais linda que aconteceu nos últimos tempos. E ela é diferente de mim, ela pensa diferente de mim, a gente, né? Mas ela me deu a vida e muitos dos meus valores que me fazem Maria hoje vieram deles, né? Da minha mãe, do meu. Então foi muito bonito eu falar, meu, eu não sou ela, e ela falar, e ela entender que eu não sou ela. Né? Eu acho que tem uma liberação, a gente como mãe daí também, da gente liberar os filhos, né? De não serem a gente, de não quererem que a gente seja. Eu vou pôr aqui um comentário com o nome do livro que era para eu ter posto e eu não pus. Espera aí que eu já vou fixar. Você sabe, você contou da história da sua mãe no parto. Eu lembro quando eu fiz 38 semanas, 39 semanas do João, o primeiro, minha mãe foi para São Paulo, eu morava em São Paulo e ela morava em Recife. E aí era a última semana da última consulta ali, né? Última consulta. E aí Pedro disse assim, vai com a mãe. Eu disse, então vou com minha mãe. Né? Ela tá aqui, eu vou com ela. E aí o médico, cara, muito escroto, filho da puta, disse assim, olha, 39 semanas, hein? Eu, uma retardada. Ele um escroto e eu uma retardada, né? Ele Pronto, disse vou assim, desistir, não sei fazer isso. não, fixou. Fixou? Não sei se fixou. Como fixa? Só me conta, daí eu quero te Você ouvir. segura no seu comentário. Segura com o dedo. Será? Eu também sempre apanho, Maria, para fazer isso. Segurei. Aí ele põe comentário. Volta no que você escreveu. Pera. O que você escreveu, você volta e aperta. Fixar comentário. Pronto, obrigada. Então, o médico... Aí você tava no médico... 39 semanas com minha mãe, aí o médico vira para mim e faz, olha, você não tem dilatação. Eu acho que a gente devia marcar uma cesárea, porque senão o bebê vai entrar em sofrimento. Aí eu, meu Deus, sofrimento, né? Primeiro filho, bebê e sofrimento, não combina. Eu disse, mas e agora? Eu disse, não, acho que a gente tem que marcar uma cesárea. Eu disse... Aí minha mãe olha para mim e faz assim, marca, filha. Marquei. Pro dia seguinte, cheguei lá linda, maquiada, rímel, né? Pra ter neném no São Luís. Passou. Não elaborei, não nada, né? Irene, 4 anos depois, eu mudei de médico, querendo pelo menos entrar em trabalho de parto, né? E mais uma vez a história, ele me engabelou e eu me deixei ser engabelada. E Irene nasceu de 38 também. Quando eu engravido de Tereza, né, que eu vou me reconstruir essa parte da minha história, eu decido que eu não vou querer minha mãe, né? Comecei a elaborar essa questão, assim, puta merda, bicho, como é que ela diz assim, marca aí, né? Mas enfim, segui. Com Tereza, quando eu entrei em trabalho de parto, ela tinha uma viagem marcada, né, perto dessa época de Tereza nascer, e a gente tinha decidido, como eu não ia marcar, eu ia esperar a Tereza nascer, ela disse assim, filha, olha, eu acho que não vai dar tempo de ver Tereza quando ela nascer, eu vejo Tereza na volta. Ela ia passar um mês de mês de fevereiro todo fora. Eu disse, tá bom, mãe, vai tranquila, a gente se vê na volta. E aí, quando eu entrei em trabalho de parto, Tereza nasceu com 41 semanas e 5 dias. Era assim, deadline total até de Betina. Igual a nossa Tereza. E aí, quando eu entrei em trabalho de parto, eu entrei em trabalho de parto no sábado
né? Liguei para ela e disse assim: mãe, tem trabalho de parto, tô aqui, tô esperando, não sei nada ainda, tô aqui felizona, sentindo contração, feliz da vida. Terceira filha, primeira vez que eu tava sentindo contração. E aí ela disse assim: ai, filha, que bom, eu não vou poder estar aí, mas te amo, vai dar tudo certo. Eu disse, tá bom. 2h30 da manhã, minha mãe chega na minha casa. E eu tava lá em trabalho de parto. E aí ela vem, me dá um beijo na testa. E aí ela diz, eu tava gritando, já tinha vomitado. E ela diz assim, eu não vou ficar aqui. Aí eu disse, tá tudo bem. Aí ela foi pro quarto dos meninos, né? De João e Irene. E a gente se despediu de manhã, porque aí de manhã eu fui pra maternidade. Mas aquilo foi muito curativo. Aquilo foi Nossa, muito eu lindo. queria que a minha mãe tivesse aqui ao vivo para ela contar como foi a chegada dela no parto da Teresa. Foi exatamente isso, assim, a gente entrou em trabalho de parto, não avisamos a família, uma imaturidade nossa, de certa forma, porque a gente queria ter parto em casa e era todo mundo contra, então a gente, em vez de assumir a responsabilidade, a gente velou. E mãe é mãe, né? De É, repente ela aparece na minha casa, toca o interfone, eu lá na Partolândia, de repente aparece a minha mãe. E é isso. E aí ela me olhou, vou contar, tá, mãe? Aí ela me olhou e aí ela falou da dor e aí eu falei, fui eu que escolhi. É a dor que eu escolhi, é o processo que eu escolhi. E aí ela vivenciou o processo dela em relação a esse é. parto e eu o meu, porque teve todo o processo de cura dela, das histórias dela, que se um dia ela quiser escrever um livro, ela conta. Mas foi exatamente isso, assim, e eu acho que é esse lugar, né, da gente também ver que a gente não é mais só filha, né? Que a gente é mulher. Eu acho que tem um cordão forte, né? E sei lá, pode ser com a maternidade, pode ser saindo de casa, pode ser com algumas passagens, que por mais linda que seja essa potência de conexão entre nós, tem o lugar da individuação, É. né? Aquela hora que você falou também, né? E quando você falou, eu me lembrei daquela música da Selmar, sempre só, mas não sozinho, Sim, né? sim, por favor. Então, essa passagem, né? Os úteros estão conectados, mas cada um é seu, né? É. Cada um tem o seu lugar. E como que a gente pode se ajudar e se atrapalhar também, né? Nessa jornada, assim. E minha mãe escreveu o prefácio do meu livro. Então ela me mandou essa semana. E eu passei 3 dias para conseguir ler. Eu começava ali e começava a chorar. Eu disse assim, não tô dando conta. E ela disse assim, leia, por favor, que eu preciso ver se é isso. Eu disse assim, eu não consigo passar da primeira linha. Não consigo, não dá. Né? E é muito, foi muito importante para mim ser mãe longe da minha mãe, para me entender, porque era uma relação de muito, muito, muito amor, muita simbiose, sob muitos Sim, aspectos. E é muito bonito ver o que existe hoje, sabe, Maria? Então, essa parte do livro que você fala sobre essas relações, né, mãe e filha de uma potência à parte, é muito bonito. E eu sei, porque eu venho muito forte nos meus círculos de mulheres, o quanto que isso está carregado de dor, mas eu acho que vem dessa coisa das nossas expectativas, das nossas crianças feridas, sim, né? O quanto a gente ainda se ressente. E minha mãe foi uma mulher que sempre foi muito mulher antes de ser mãe. Então ela bancava as escolhas dela, doesse a quem doesse, sabe? E foi muito importante ver aquilo. Então eu cresci junto com essa mãe, que era também uma mulher, muito jovem, muito bonita, de um jeito muito forte, assim, sabe? Mas a gente não vai para frente. Vai tudo sim. ficando amarrado, né? Eu Sem concordo disso. completamente com isso, assim, completamente. Eu acho que é muito preciosa essa relação, né? Muito desafiadora, muito preciosa, mas a gente escolheu, né? Vim nessa família, vim dessa mãe, vim com todos esses desafios e cada um tem sua lição de casa, né? A gente não está aqui a passeio, né? Pode ser muito gostoso, né? A jornada, mas né? A gente tem que E você olhar fala para isso que com verdade, né? Integridade. Acho que tem uma coisa que sempre me ajudou muito, e a Carol Nalon tá aqui, que é uma pessoa que eu amo de paixão, que é a CNV, né? Que é esse lugar, assim. Como que eu consigo também dialogar com a minha mãe nesse lugar de empatia, né? E tem um lugar que eu acho que é a relação mãe-filha, e eu vejo eu com as minhas filhas, com a minha mais velha principalmente, que tem uma gosma emocional, né? Que a gente precisa ganhar maturidade para lidar. muito.
Tem outro trecho aqui que eu queria ler, já que a gente está nessa parte, que você fala assim, não que essa ligação seja simples e feita só de alegrias. Os atritos entre mãe e filha estão, inclusive, nos diálogos mais simples. Um exemplo do dia a dia, quando minha mãe diz, filha, a roupa das crianças estão pequena demais. E eu entendo como, nossa, filha, você não está cuidando direito das crianças e da sua casa. No entanto, se outra pessoa me traz a mesma informação, magicamente não me vem a mesma sensação de crítica e cobrança. Parece que tem este campo visceral e a minha escuta fica mais receptiva. Com Tereza, minha filha mais velha, acontece a mesma coisa. Se eu falo, experimenta isso, filha, ela tende a imediatamente provar outra coisa. Cara, é um resumo maravilhoso dessa relação, né? E agora eu falo, né, mãe? Minha mãe tá aqui. Agora eu falo que pode arrumar roupa, pode quer comprar, compra. Assim, às vezes eu falo, não precisa, mas agora já tá mais possível, sabe? Abrir um espaço dentro de mim, assim, que fala, meu, é lindo, ela tá preocupada, ela tá querendo cuidar, né? Ela não tá falando que eu cuido mal, né? Enfim, mas é isso, é uma transmutação constante, né? E a gente não percebe, né, Maria, assim, a coisa de cuidar das relações, você também traz isso, né? Eu vou cuidar de outras mulheres. Mas se eu não cuido dessa minha relação com essa mulher, né? Se eu não cuido da minha relação com os meus filhos, com as Com a minha minhas irmã, filhas, com a minha irmã, né? É uma empatia muito seletiva, né? Muito feia, no fundo. Porque é preciso você prestar atenção nessas conversas, é preciso você prestar atenção nessas pessoas. Porque esse ciclo é um ciclo tão potente, por que não cuidar dele? Mesmo que seja, né? Mesmo que seja para você dizer assim, cara, é muito doente, é muito adoecido e eu não quero. Mas você se isso, responsabiliza, você fecha, você é a cresce, tal da você para de membrana. esperar. É, exato, perfeito. Você para de esperar que aquele círculo te alimente, te cuide, né? Você realmente fecha esse ciclo aqui e abre outro, que é seu e que outras pessoas vão chegar. Você vai criando outra membrana, né? E é muito, né, isso, por mais que a história com a mãe seja, né, novela, né, você não pode responsabilizar aquilo, porque, e aí é uma coisa que eu acredito cada vez mais, mas às vezes eu acho que é cruel de falar, mas eu acredito, que a gente cria a nossa realidade. Então, se eu quiser criar uma realidade de vitimização com a minha mãe, com o meu processo de infância, é a realidade que eu vou colher. Agora, se eu quero criar uma outra relação de potência, né, de diversidade, de potência, de possibilidades, né? Porque talvez eu só fui questionar coisas que eu questiono hoje por causa da minha mãe. Sim, sim, E é um sim. presente que ela me deu, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar mais para as relações nesse sentido. O próprio marido, né? Você estava falando essa coisa. Como eu mudo meu marido? Como eu faço, né? Para trazer ele comigo. Como é que você faz em você? Que realidade você criou, né? Quais são os pactos invisíveis que um casamento cria e que a gente tem que viver olhando e desfazendo, e olhando de novo, e aí quando a gente vê, a gente já fez outros, né? Porque a gente faz esses... O Gil fala muito isso, né? O Gil me ensinou muito sobre isso, esses fios invisíveis que a gente se conecta, né? Esses pactos, e às vezes a gente não toma consciência deles. E aí, para mim, Lua, tem um lugar que, para mim, é uma ferramenta que é acompanhar o nosso ciclo, sabe, poder resguardar, poder entrar em contato quando eu estou lunando, que para mim, né, eu falo isso no livro, abre uma matriz, faz com que eu tenha insight sobre essas possibilidades. Porque se eu viver a vida sempre na quarta e na quinta, no engatar, neutro, né, que é isso, quer viver na cheia e no verão, né, a gente não quer encarar o inverno e a lua nova, né, então a gente não consegue acessar essa sabedoria, né, se dar conta desses pactos, se dar conta dessas toxinas no nosso corpo, né. E é Então, muito o maluco, né? ciclo da mulher é essa possibilidade da gente se renovar e se dar uma nova vida a cada processo, a cada alunação mesmo, né? E eu tô numa fase que, assim, meu próximo passo de responsabilidade comigo é conseguir ser muito fiel a essa minha alunação para não me meter em roubada. Porque tem roubada que a gente se mete, que a gente sabe que vai ser roubada. Porque não é a natureza do nosso corpo tá pedindo outra coisa, né? Eu ainda não consegui fazer isso, né? Porque é isso, assim, o mundo não Mas tá bora, girando a vamos partir lá. da minha alunação, Sim. né? A hora que ele vira a bússola, né? A hora que ele É, virar a sua bússola, você começa a manejar a sua vida diferente. exatamente. Então eu tô nesse esforço, e esse esforço, Maria, pede muita disciplina. Disciplina comigo,
disciplina com o meu corpo, disciplina com o que eu tô sentindo. E é muito engraçado, porque a gente consegue ter disciplina com várias outras coisas, mas quando é com a gente, né, a gente deixa para depois. Esse é a grande sombra da cuidadora, né? A Deméter ferida. Maria, tem uma pergunta aqui, ó. E os homens também ciclam? Eu acho que sim. Sim, é diferente, né? O que eu tenho estudado é que enquanto o nosso ciclo é lunar, o deles é solar. O ciclo do Sol, pelo que eu tenho estudado, é de 40 anos. O da Lua é de 29 dias e meio. Então já dá para aí a gente entender um monte de coisa. Maravilhoso essa perspectiva, entendi. Mas é isso, a gente tem que trazer mais eles para essa conversa, né? Eles têm vindo. O Gu Tanaka é um cara que eu chamei para a gente vai fazer uma live também nesse processo de lançamento, e ele fala muito disso, né? Os homens são processos diferentes, são corpos diferentes, né? Sim. A gente tem musculaturas diferentes no corpo, a gente tem órgãos parecidos e órgãos diferentes, então são outros os ciclos, Sabe né? uma Mas vivência? mas só contando um pouco, assim, um estudo lá na Tribo da Lua, onde eu estudo, né? A gente estuda as medicinas, estuda com as avelas esses mistérios do feminino. Alguns homens começaram a dizer que eles entram numa vibração oposta da mulher. Então, quando a mulher está lunando, que ela está nesse lugar de resguardo, o homem é como se ele estivesse nessa potência da ovulação, né, da lua cheia, então nessa potência de ir para fora. E ao contrário, quando a mulher está na potência, eles estão mais resguardados. É um relato que eu já escutei. Mas aqui em casa, geralmente eu faço o ciclo e o João faz o ciclo dele, não necessariamente a gente sincroniza. Só que a gente tem consciência de onde está cada um. Aí dá para você Facilita, né? escolher, né? Você sabe que aqui em casa, o meu movimento, né, de olhar mais para mim e de transformar minha vida, meu trabalho, minha relação, tudo, foi uma engrenagem que estava muito azeitada, funcionando para um lado, né, que era um lado da casa, um lado do casamento, dos filhos, dessa mulher que está ali gerenciando tudo isso, né? Quando eu comecei a olhar para mim e querer mudar um pouco a direção dessa engrenagem, foi muito dolorido para todo mundo. Uhum, sim. Todo Os mundo. pactos que mudam. E mudar esses pactos e seguir mudando esses pactos foi um processo de ciclicidade, né? Foi um processo que veio de assim, cara, tem uma fase, eu acho que assim, depois dos 35 para mim, veio depois dos 35, que não deu mais para segurar. Não deu mais para segurar minha força. E eu tava segurando minha força muito claramente para me manter nesse lugar, né? E quando eu decido olhar para minha força e deixar ela vir, essa estrutura treme, né? Terremoto, assim, tsunami, grau máximo. Muito difícil das coisas voltarem para o lugar. E eu acho que nem voltam para o lugar. Eu acho que elas tomam outro lugar. Total. Mas eu acho que para Pedro, meu companheiro, foi um processo onde ele viu também uma potência que ele não conhecia, né? E ele passa a entender essa mulher, a companheira dele, de um jeito muito mais potente, muito mais desafiador para ele, né? Não que eu traga desafios, eu trago, mas a relação com esse movimento, né, é mais desafiadora. É preciso que a gente reaprenda que movimento é esse dessa engrenagem, e isso é desafiador, é incômodo, mas eu acho que ele passa a perceber esses ciclos também junto comigo. Aquilo do que ressoa, né? Então é muito bonito, é muito forte. Sim, e é muito potente, né? Você vê o homem crescendo junto, né? Tem um texto da Sophie que eu ponho no livro que é isso: para acompanhar uma mulher desperta precisa de muita coragem. Muita. Né? Eu ouço muito esses homens, assim, a gente precisa realmente somar mais, porque imagina, se a gente tem desafio para navegar no mistério, imagina quem está do lado. Né? É assustador, né, Maria? Né? E aí, enfim, né, a gente tem que fazer mais lives, mas isso aí vai para vários lugares, né? Vai para o dia a dia da vida, mas a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de pulso visceral, a gente está falando de vida, uma vida que cresce, e aí mais uma vez me vem esse aprendizado da borda, né? Que também é muito bonito quando a gente comunga junto, né? Nesse lugar de que
às vezes um traz um contorno e o outro está expandindo, às vezes o outro traz o contorno e o outro, né? Então, de ter essa dança mesmo, né? Em todas as relações, né? E eu sinto, Maria, que durante muito tempo eu deixei de olhar para tudo isso, para esse mistério, para essa força. Primeiro porque eu não sabia. Mas depois que eu comecei a confiar, por medo, né? Assim, que tem aí dentro? Será? Vou ou não vou? Sim. Né? E quando eu fui, caraca, é assim, é a coisa mais deliciosa viver numa verdade. Sem achar que eu me transformei em outra pessoa, sabe? Porque eu não acho que eu me transformei em outra pessoa. É um despertar. Eu acessei uma nova coisa, né? Sim. E tem a ver com tudo isso que a natureza íntima traz. Então, seu livro é muito importante, Maria. Ai, te agradeço muito. A gente está aqui, uma hora passa muito rápido. Ele veio para o mundo para isso, para a gente se juntar e se dar coragem para acessar essa visceralidade, porque é isso, o mundo precisa dela, a Terra precisa dela, né? A gente precisa se curar para poder curar esse planeta também, a partir do processo individual de cada uma, né? Enfim, de cada um. E eu só tenho a te agradecer. Eu quero ir aí, quero ser mais sua amiga. Vamos juntar Ó, esses nesse bonde tem que livros. estar a Delita, que eu vi que tá aqui nessa live linda. Delita, Delita. Delita é amor da amor da minha vida. vida. A gente tem Delita e muitos Guto. amores, gente. É. E aí agora é isso, estamos no mundo, Mas né? sabe o que eu Vamos fiquei com seguir vontade, aqui. Maria? De fazer um retiro seu, de você Vamos, conduzir esse círculo. Eu quero muito estar bora. com você num círculo. Vamos, uma honra. 2 retiros esse ano foram cancelados, né? Adiados, mas a gente vai seguir. Vamos fazer e vamos encontrar e dançar de saia, de calça jeans, pelada, do jeito que a gente quiser, né? Tá junto e acho que seguir nessa jornada, né? Eu tô aqui com muitas coisas dentro de mim, eu preciso de um contorno agora, depois de tudo isso, assim, porque realmente é uma explosão de potência, assim. E, nossa, a Lua. E você chama a Lua. Eu falei, gente, sabe quem vem comigo hoje? A Lua. Né? Assim, o livro inteiro passa pela Lua, né? Os arquétipos e tudo mais. E um presente ter a Lua aqui com a gente. Ai, Eu ia muito até obrigada. trazer a música do Caetano para você, mas não deu tempo. Lua, 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 lua. E vamos seguir, gente. O livro tá aí, tá na pré-venda. Quem já comprou vai receber até o fim da semana que vem. Agradeço demais a Lara e a Lu, que são da editora, que estão aqui, que também foi um encontro lindo. A Flá Amaral, que fez as ilustrações. Lindas, lindas, lindas. Demais. Todo mundo, né? Vou ficar aqui falando os nomes, ó, prima, famílias, amigos e acho que as minhas crianças, né? Agradeço demais, assim, tem gente além da gente aqui, né? Que nos ajuda, que nos guia, que nos leva, que nos protege. E Então, se entregar um pouquinho para essas pessoas, né, Maria? Eu acho que a gente às vezes vai se ressabiando tanto do mundo que quando tem gente que está disponível da mão, a gente segura, né? Então que a gente diga sim para essas pessoas que aparecem no nosso caminho. Eu tenho dito mais sim do que não e tem sido uma boa experiência. é. É isso aí, é isso, né? Sim, é do corpo, e quando tá certo, você não questiona, você sabe que é, e vamos de mão dada, vamos juntas, né? Vamos somar essa força toda aí, porque é urgente a mudança. Ó, um beijo. Grata, Até querida. já. Até muito grata, e depois você me conta o resto quando você acabar. Tá bom, pode deixar. Bora Um fazer esse beijo. retiro. Gente, muito grata a todo mundo. Terça-feira que Comprem vem o tem livro. mais. Compre o livro, baixe o livro. Terça-feira que vem a gente volta com a Fly e com a Lari. Vou E assisti-las. vamos seguir nessa jornada. A Jéssica, que é a nossa parteira, que eu quero muito partilhar ela com o mundo. E várias outras pessoas queridas. Queridona, Beijo. fiquem bem aí, beijo em todos. E Vocês vão lá também. escutar os dilemas. Vão. Já tenho 49 agora no ar. Um beijo. Beijão. Agora, como é que eu faço? Você... É isso, gente. Primeiro parto feito. Agradeço demais mesmo, muito. Estou muito feliz e muito grata e que esse livro sirva para inspirar muitas e muitos de nós, viu?
Vou fechar aqui, que eu não sei o que fazer agora, porque eu vou ter que gravar. Oi, mãe. Oi, filhos. Vou fechar.